Bom dia, igreja. Eu me chamo Ana Beatriz Falcão. Talvez alguns me conheçam de ser pequenininha, de já ter vindo aqui algumas vezes. Algumas pessoas me conheçam ali da Junta de Missões Nacionais. Ou algumas pessoas me conhecem até mesmo do Colégio Batista Shepherd, onde eu trabalhei por 2 anos. Eu estou aqui com a doutora Ana Daub. Ela veio para um mestrado que a Junta de Missões Nacionais está fazendo junto com o seminário Southeastern, na Carolina do Norte. Ela foi missionária por 2 anos na Índia, e é um pouquinho disso que ela vai compartilhar com vocês. Ela hoje trabalha no Southeastern, não só como professora, mas também coordenando toda a parte de projetos internacionais, e o foco dela, além de fazer parcerias pelo mundo inteiro para que pessoas possam ser mentoreadas e aprender a mentorear para que mais e mais pessoas ouçam do Evangelho, ela também tem no coração dela uma coisa: fazer com que as mulheres tomem lugar de liderança e também possam compartilhar e mentorear pessoas. Então, apresento para vocês a doutora Ana Daub. Obrigada. Bom dia. This is all the Portuguese I know. Esse é todo o português que eu tenho. It is my deep pleasure to be here with all of you today. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. I have loved being in Brazil and getting to see a little of your city. Eu amei estar aqui no Brasil e conhecer um pouquinho da cidade de vocês. I have also loved getting to work with students that are missionaries all over Brazil. Eu também amei conhecer, e estar com estudantes e missionários de todo o Brasil. I was asked today to tell a little of my story and encourage you to participate in God's mission. Eu fui convidada hoje para contar um pouquinho da minha história e te incentivar, te convidar a fazer parte da missão de Deus. So today I stand here as someone who is from a legacy of missionaries. Eu estou aqui hoje como alguém que é parte de um legado de missionários. I stand here as a Christian. Eu estou aqui como uma cristã. I stand here as a missionary. Estou aqui como uma missionária. I stand here as a professor. Estou aqui como uma professora. And I stand here hopefully as an encouragement to you. E estou aqui também para encorajar vocês. That through me talking to you today, you might hear the call of God and take his name to the nations. Que através da minha fala hoje você possa ouvir o chamado de Deus e levar o evangelho dele às nações. It's been very exciting today to see a little of what your church has been doing for God's mission. Foi muito interessante hoje ver um pouquinho do que a igreja de vocês tem feito na missão do Senhor. So, to start my story, we have to go a few years before my life began. Então, para começar a minha história, eu tenho que começar um pouquinho antes de quando a minha vida começou. When my grandfather was in college. Quando meu avô estava na universidade. He heard a missionary who came to his church. Ele ouviu um missionário que veio na sua igreja. And he wrote in his journal that night, I heard a missionary today. I have a desire to be a missionary. Maybe I will see it through one day. Eu ouvi um missionário, ele escreveu no seu diário, eu ouvi um missionário hoje e eu senti esse chamado para ser um missionário um dia. I never met my grandfather. Eu nunca conheci o meu avô. He started to do short-term trips as a doctor overseas. Ele começou a fazer algumas pequenas viagens, como ele era um médico, para fora do país. And he had 6 children who he passed on a love for God's mission to. E, através disso, ele passou para as crianças deles, para os filhos dele, esse amor que ele tinha pela missão do Senhor. My grandfather died when my mother was in college. O meu avô morreu quando a minha mãe ainda estava na universidade. But he left a legacy, and 3 of his children became international missionaries. Mas ele deixou um legado, e 3 dos seus filhos se tornaram missionários. We have 17 grandchildren in our family. Nós somos 17 netos. And 11 or 12 of us have done missions. E mais ou menos 11 ou 12 de nós já são missionários ou já estiveram em missões. My grandfather has left a great legacy. Nosso avô deixou um grande legado. By teaching his children
to love God's mission, and they taught their children to love God's mission. Ele ensinou aos seus filhos a amarem a Deus, e os seus filhos ensinaram os filhos a também amarem e fazerem parte da missão de Deus. But this is my grandfather's story, Mas essa é a história do meu avô. and now I will turn to my story. Então agora eu vou canalizar para a minha história. When I was a child, I heard a lot about God. Quando eu fui criança, eu ouvia muito sobre Deus. And in my mind, to follow Jesus just meant that I did all the right things. I checked the boxes. E quando eu era pequena, seguir a Jesus era simplesmente fazer um checklist. Eu estou marcando aqui tudo que eu tenho feito de certo. I can go to church, check. Vou à igreja? Check. I can read my Bible, check. Eu li minha Bíblia? Check. I can do all these good things, check. Eu posso fazer todas essas coisas boas? Check. So in my mind, I didn't need Jesus to save me. Na minha mente, eu não precisava de Jesus para me salvar. But the one thing that my parents would not let me participate in was the Lord's Supper. Mas uma coisa que meus pais não deixavam eu participar de jeito nenhum era da ceia. And so for me, I started to question, why can't I do this thing? Então eu, como criança, comecei a perguntar, por que eu não posso participar disso? Por que eu não posso participar da ceia? And my parents shared the gospel with me. E eu, perguntando isso aos meus pais, eles compartilharam o evangelho comigo. And I learned that there was nothing I could do to earn God's love. E eu aprendi que eu não poderia fazer nada para merecer o amor de Deus. And being a Christian was so much more than just a bunch of checks. E ser cristão era muito mais do que simplesmente checar tudo numa lista. It was a relationship with God. I got to know God. Seria um relacionamento em que eu teria que conhecer a Deus. So I started to think on these things, ask more questions, and finally I decided to follow after Jesus. Então eu comecei a conhecer um pouquinho mais, a fazer mais perguntas, e aí sim, eu comecei a seguir Jesus. And this began a great journey. E isso começou na minha vida uma grande jornada. As I said before, my mother loved missions. Como eu falei, minha mãe amava missões. So when we had missionaries come through, they would always end up at our dinner table. Então, quando a gente tinha missionários na igreja, eles sempre acabavam na nossa mesa de jantar. And I would listen to their stories. E eu sempre ouvia suas histórias. And I started to feel a deep frustration. E eu comecei a sentir uma frustração enorme. And my mother said, "Why are you frustrated? These are good stories." E aí minha mãe me perguntou assim, mas por que você está frustrada? São ótimas histórias que eles estão te contando. And I said to my mother, I hear these stories of people who did not want to go and answered God's call in spite of wanting to go, or not wanting to go. Eu tenho ouvido muitas histórias de pessoas que não queriam ir, mas mesmo assim responderam ao chamado do Senhor e foram. But doesn't God know if He called me, I would go? Mas será que Deus não sabe que se Ele me chamar eu vou? My mother just laughed and said, "Have you ever thought that maybe this is your calling?" Minha mãe simplesmente riu e falou assim, será que não é esse o seu chamado? So I started to explore how God might use me in His mission. Então, com isso, eu comecei a explorar como é que Deus poderia me utilizar na missão que Ele tem. And after I finished college, God called me to India. Então, assim que eu terminei a universidade, Deus me chamou para ser missionária na Índia. I had wanted to come to Latin America. It felt more familiar. Eu queria vir aqui para a América Latina, parecia mais familiar. But God called me to something that was very unknown. Mas Deus me chamou para algo que era muito desconhecido para mim. But when I was there, He showed me the beauty of His church around the world. Mas quando eu estava lá, Ele mostrou a beleza que é a Igreja do Senhor pelo mundo todo. And I came back thinking, this is what I will do the rest of my life. Então eu voltei para os Estados Unidos pensando, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. I had the opportunity to disciple a group of young women who were from a Hindu background. Eu pude discipular diferentes mulheres que tinham uma base hindu. I had seen them take the gospel to places that were very difficult in our city. Eu vi elas levarem o evangelho a lugares muito difíceis de se alcançar ali naquela cidade. A group of girls even took the gospel to the place where they built the idols of Ganesh. Algumas das meninas, elas até mesmo levaram o evangelho aonde eram feitos, onde era manufaturado os ídolos de Ganesh.
And by the time I left, they had a Bible study going in this part of the city. E no momento em que eu fui de volta para os Estados Unidos, elas já tinham colocado ali um grupo de estudos naquele lugar onde os ídolos eram feitos. This group continued after I left. E esse grupo continuou, mesmo eu retornando para os Estados Unidos. And so I came back to the United States and I thought, this is what I will do. Então, eu voltei para os Estados Unidos e falei assim, ok, é isso aqui que eu vou fazer. But I also realized that it was probably good for me to get some education. Mas eu entendi que era bom que eu me educasse, que eu pegasse um pouquinho mais de conhecimento. Because what the mission field had shown me was how much I did not know. Mas porque uma coisa que o campo missionário me falou você não sabe tudo. So I started to study in a seminary. Então eu comecei a estudar num seminário. And I had a professor in my first class who said, Anna, have you thought about doing a PhD? E aí um dos professores, numa das primeiras classes, perguntou assim, Ana, você já pensou em fazer PhD? And I laughed and said no. Eu ri e falei assim, não. I did not think I could, Eu não achava que eu podia. and I did not know what I would do with it. E eu não sabia o que eu poderia fazer com esse PhD. Why did I need a PhD? Por que eu preciso de um PhD? But through this professor and through my time with the Lord, I recognized the Lord was calling me to a PhD. Mas durante toda a parte da minha universidade e em conversas com esse professor, eu entendi que o que Deus podia fazer comigo através do PhD. So I started to study. I started to learn more about God, and I started to think about what would my future hold if I walked this path. E aí eu comecei a estudar, comecei a aprender um pouquinho mais sobre Deus e comecei a entender o que Deus poderia me utilizar se eu andasse nesse caminho. And in this time, I started to work for our Office of Global Theological Initiatives. Então, nesse momento, eu comecei a trabalhar com o departamento de iniciativas globais ali no Southeastern. And in this job, I got to work with partners around the world who were doing God's mission. E através desse trabalho eu pude conhecer e estar junto com pessoas que estavam fazendo a missão de Deus em diversas partes do mundo. And again, I got to see kind of glimpses and pictures of God's global church. E com isso eu fui vendo um pouquinho do que é a igreja de Deus, a igreja do Senhor em diferentes partes do mundo. And it brought me such hope and joy. E isso me trouxe muita alegria e esperança. Because when we think about this, Jesus had 12 disciples. Vamos parar para pensar um momentinho. Jesus tinha 12 discípulos. He commanded those disciples to go. Ele falou para esses 12 discípulos, vão, ide. And they took him seriously and they went. E eles levaram isso a sério e eles foram. And so they took the gospel across cultural boundaries. E os discípulos levaram o evangelho para diversos lugares, eles ultrapassaram barreiras. And they shared the gospel. E eles compartilharam do evangelho. And they made disciples. E eles fizeram discípulos. They gathered people into groups of co-churches. Eles juntaram pessoas de diversos grupos diferentes, de culturas diferentes. And in many places around the world, churches are partnering together for the sake of God's mission. Em diferentes partes do mundo, igrejas estão se juntando e se relacionando para fazer a missão do Senhor. And so this should bring us much hope. Então isso precisa nos trazer esperança. Christ promised he would build his church. Jesus prometeu que ele iria construir sua igreja. And we are all proof that he keeps that promise. E nós todos somos prova de que ele cumpre as suas promessas. So I want to now give a small charge to you for missions. I want to give a small encouragement to them to participate in mission. Então agora eu gostaria de falar com vocês, encorajá-los a fazer missões. When we think about the mission, we need to recognize that Christ has commanded us to take his name to the nations. Quando a gente pensa em missões, nós temos que entender que Jesus nos pede para que levemos o nome dele a todas as nações. That can be people here in your neighborhood. Pode ser uma nação, pode ser aqui a sua vizinhança. That can be other parts of Rio.
Pode ser em outras partes do Rio, that can be across Brazil. pode ser em outras partes do Brasil, And some of you, God might even be calling to the nations. e alguns de vocês pode ser mesmo até para outras nações. But we are all called to participate in God's mission. Mas todos nós somos chamados para participar na missão que o Senhor tem para a igreja. In 1 Thessalonians 2:4, Paul explains one of the ways that he thinks about the gospel. Em 1 Tessalonicenses 2:4, Paulo fala um pouquinho do que ele pensa sobre o Evangelho. He says, "Instead, as we have been approved by God to be entrusted with the gospel, so we speak, not to please people, but rather God, who examines our hearts." Então, 1 Tessalonicenses 2:4 fala: ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. In my English translation, the word here that Paul uses is we've been entrusted with the gospel. Na versão dela, ele fala que nós fomos confiados com o Evangelho. Now, when I think about the word entrusted, it means there's something very special that we've been given care of. Quando eu falo na palavra confiar, eu imagino que a gente foi entregue a algo muito especial. We don't normally entrust our bag of pennies. A gente normalmente não entrega, não confia simplesmente uma sacolinha de centavos. Our change, yeah. We don't often entrust our trash. A gente normalmente não confia a alguém o nosso lixo. We don't entrust the things that we're trying to give away. A gente não confia a alguém coisas que a gente quer se livrar, quer doar. We entrust the things we care about. A gente confia a alguém alguma coisa que é muito importante para a gente. We would entrust our children into someone's care. Você confia a alguém a vida dos seus filhos quando alguém vem para cuidar deles. Or when I travel, I'm entrusting someone to take care of my home while I'm away. Ou quando eu viajo, eu confio em alguém para cuidar da minha casa quando eu estou fora. And so here Paul is saying, I'm entrusted with the gospel. Então aqui Paulo fala, o evangelho foi confiado a mim. And Paul uses this word many times in his letters. Paulo usa essa palavra, ser confiado com o evangelho, diversas vezes nas suas cartas. So when we see repetition in the Bible, we always want to pay attention. Se você vê repetição na Bíblia, preste atenção, porque quer falar algo. And there are at least 3 times when Paul says, entrusted with the gospel. Tem pelo menos umas 3 vezes aonde Paulo fala, fui confiado com o evangelho. So we need to pay attention. Então vamos prestar atenção. So when Paul's talking about being entrusted with the gospel, he first knows what the gospel is. Primeiro, quando ele é confiado ao evangelho, primeiro ele conhece esse evangelho. The gospel is the story of the life, death, burial, resurrection of Jesus Christ. O evangelho é a história do nascimento, da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. It also is, why does it matter for us? It also answers the question, why does that message, that story matter for us? E isso também responde por que essa história ela é tão importante para nós. And it calls people to respond. E quando você é confiado com isso, Deus quer de você uma resposta. Paul recognized that the gospel was precious. O Paulo reconheceu que o evangelho era muito precioso And that he had been entrusted with it. e que Deus havia confiado algo muito precioso a ele. When I think about this passage, I think about a man who has had, who receives the organ when someone. Let me try this again. When I think about this passage, I think about a man who is meant to carry the heart before a heart transplant. Quando eu penso nessa passagem, eu tenho uma imagem, que é alguém que foi confiado com um coração que vai ser transplantado a uma outra pessoa. He isn't handed the heart and says, I think I'll go sit on the couch, I'll watch TV, I'll look at Facebook. Quando alguém é confiado com um coração que precisa ser transplantado para uma outra pessoa, ele não vai pensar assim, peraí, vou sentar aqui no sofá, vou ver alguma coisa, vou olhar meu Instagram, meu Facebook.
Instead, he says, I have to get this heart to its destination. Mas na verdade ele pensa, eu preciso levar esse coração para o seu destino. There's an urgency here. Tem uma urgência nisso. This heart represents someone's life. Esse coração representa a vida de alguém. And if I don't get it to them, they might not live. E se eu não entregar esse coração para essa pessoa, pode ser que ele não viva, pode ser que ele morra. He has been entrusted with the heart. Então essa pessoa, o coração foi confiado a essa pessoa. And he gets it to its final destination. Então essa pessoa corre para que esse coração chegue ao seu destino final, So that someone might have life. para que alguém tenha vida. This is what I think about the gospel. É isso que eu penso sobre o evangelho. We have been entrusted with something very precious. Deus confiou a nós algo muito precioso. There is an urgency to our message. Tem uma urgência de levar essa mensagem. Our message gives life. A nossa mensagem dará vida a outra pessoa. So I would encourage all of you, Então eu encorajo todos vocês, recognize that you have been entrusted with something precious. reconheçam que vocês têm em suas mãos algo precioso. And that because you are entrusted with something precious, take its responsibility, recognize its urgency. E como você foi confiado com algo muito precioso, um tesouro, entenda a urgência de levar isso a outras pessoas. And take this gospel to those who need life. Entregue esse evangelho, esse presente precioso a pessoas que precisam de vida. So for me, going back to the story of my life, Então, voltando à história da minha vida, I have recognized that I am entrusted with the gospel. eu reconheço que Deus confiou a mim o evangelho. And so I try to go with urgency. Então eu tento ir com urgência, I also try to go with knowledge. mas eu também vou com conhecimento. This is where my education comes in. E é aí que vem a parte da minha educação. We can sometimes think that the gospel and education are contrary to each other. Às vezes a gente pode pensar que receber educação e falar do evangelho podem ser duas coisas muito diferentes. But I hope that my story will show that you can love learning about God and you can also love participating in God's mission. Eu espero que a minha história possa mostrar para vocês que você pode amar, receber o conhecimento e conhecer mais da palavra e assim mesmo também participar da missão que o Senhor tem. In Colossians 1, Paul prays for the church in Colossians. Em Colossenses 1, Paulo ora pela igreja ali de Colossenses. I'm going to let you just read this. 9 to 10. Então, em Colossenses 1, 9 e 10 fala assim: por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. In this passage, Paul is encouraging them to grow in their knowledge of God. Nessa passagem, Paulo está encorajando eles a saberem mais, terem mais conhecimento de Deus. But that knowledge isn't just for themselves. Mas esse conhecimento não é simplesmente para eles. It's not just so they can have all the answers. Não é para que eles tenham todas as respostas. In the United States, we say it's not just so you can answer all the pop quizzes. Nos Estados Unidos a gente fala assim, não é só para você responder a testes. We learn about God so that we might walk worthy of the Lord. Nós aprendemos do Senhor para que possamos ser merecedores do que o Senhor tem para nós. And we see from Paul's letter what walking worthy of the Lord is. E através dessa carta a gente entende um pouquinho o que é ser merecedor do Senhor. He gives about 4 things. I'm only going to focus on one. Ele fala mais ou menos 4 coisas, mas eu vou focar somente em uma. He says that walking worthy of the Lord is bearing fruit in every good work. Let me read here. Verse 10. Walk worthy of the Lord, bearing fruit. Para que vivam de maneira digna, nós frutificaremos. So when we walk in a manner that's worthy of the Lord, we are bearing fruit.
Então, quando andamos de maneira digna do Senhor, nós frutificamos. This can mean two things. Isso pode significar duas coisas. On one side, it can be that the fruit of the Spirit is evident in our lives. Uma é que o fruto do Espírito é evidente na nossa vida. So we're bearing fruit in our character. We're looking more like Jesus. Então, que significa que nós estamos mais parecidos com Jesus. On the other side, it also is the reproductive side of Christianity. E de uma outra forma, é a parte que realmente produzimos através de Cristo. We bear fruit when we tell people about Jesus. Nós frutificamos quando a gente fala sobre Jesus. We bear fruit when we make disciples. Nós frutificamos quando nós fazemos discípulos. We bear fruit when we tell the nations about Jesus. Nós frutificamos quando falamos das nações sobre Jesus. So we learn knowledge so that we can walk worthy in the Lord. Então, nós recebemos conhecimentos para que nós possamos andar de maneira digna do Senhor. And we walk worthy by bearing fruit of the gospel. E nós andamos de maneira digna, frutificando e levando o Evangelho. So for my life, I hope you see you're entrusted with the gospel. Então, eu primeiro quero que você entenda que você foi confiado, o Evangelho foi confiado a vocês. I hope you see that it is good for us to grow in our knowledge of the Lord. Eu quero que você entenda que é muito importante que nós possamos crescer no conhecimento da palavra do Senhor. And I hope you see that it is possible for us to leave a legacy of mission for our children. E eu quero que você entenda que é possível você deixar para os seus filhos um legado de o quão importante é fazer missões. Sometimes we only hear the bad when children go astray. Muitas vezes a gente só escuta o que é ruim quando as crianças se desviam do caminho do Senhor. But I am here doing what I am doing because the Lord has called me, but also because my grandfather has left a legacy. Eu estou aqui fazendo o que estou fazendo hoje porque o Senhor me chamou, mas também porque o meu avô deixou um legado. So as we walk worthy of the Lord, we can leave a legacy for our children. Então, se andamos de maneira digna para o Senhor, nós deixamos para os nossos filhos e as próximas gerações No, as we walk worthy of the Lord, we can share a legacy. we can share a legacy. Sorry. Se a gente pode mostrar e deixar um legado para os nossos filhos. As we show our children what it means to bear fruit, we leave a legacy. Se a gente mostra para os nossos filhos o que é frutificar, nós estamos vivendo esse legado. So my question that I would hope to leave you with: Então, uma pergunta que eu tenho para fazer para vocês. how is God calling you to participate in His mission? Como Deus tem te chamado para fazer parte da missão dele? If you are a Christian, you are called to be part of God's mission. Se você é cristão, você é chamado para fazer parte da missão. He is entrusting you with the gospel. Ele está confiando a você o Evangelho. He is calling you to grow in knowledge and to walk worthy of Him. Ele está chamando você para conhecer mais dele e andar com ele. He is calling you to leave a legacy for those who come behind. Ele está chamando você para deixar um legado a todos aqueles que vierem depois de você. So the question is not whether you should go, but how will you go? E aí a pergunta que eu deixo não é como, não é se eu vou, mas como eu vou. And that is what I would leave you with. É assim que eu deixo vocês. How will you participate in God's mission? Como você pode participar na missão do Senhor? How will you make His name known across Rio and across the world? Como você vai fazer com que o nome de Jesus seja conhecido no Rio e através do mundo inteiro? Thank you so much for letting me join you today. Muito obrigada por me deixar vir aqui e compartilhar isso com vocês.